O 15º andar do centro de convenções Glaswell era uma fortaleza de vidro, aço e nervosismo. Dentro da sala de reuniões executiva, a tensão era tão espessa que podia ser cortada. No ar, pairava o destino de um acordo de 120 milhões de dólares. Uma aposta que definiria o futuro da empresa Turnwell Solutions. Executivos de ternos caros se debruçavam sobre laptops, enquanto os slides finais da apresentação brilhavam na tela principal, com investidores já conectados e aguardando a transmissão ao vivo. O relógio avançava impiedoso, marcando os 12 minutos restantes para o momento da verdade. Em meio a essa tempestade de poder e ansiedade, uma figura de calma impecável se movia pelo corredor, um elemento estranho àquela equação. Jade Campos, vestindo um uniforme preto e um avental branco imaculado, equilibrava uma bandeja de cafés com uma postura ereta e passos leves. Seu cabelo, trançado em um coque baixo, não revelava pressa, e seu rosto era uma máscara de profissionalismo sereno. Ela era, por design invisível, parte do serviço que facilitava o mundo dos homens importantes. Ninguém a notou até que ela passou pela porta aberta da sala de reuniões. Seu ritmo diminuiu por uma fração de segundo. Seus olhos, treinados para ver padrões, foram atraídos pela tela. Ali, sob um gráfico de crescimento ascendente, estava a fórmula matemática que prometia ser o motor da empresa pelos próximos 5 anos. E ela continha um erro. Por um instante, Jade hesitou. Uma batalha silenciosa, travada dentro dela. Ela era a garçonete. Aquele não era seu lugar. Sua opinião não havia sido solicitada. Mas a dissonância do erro era como uma nota desafinada em uma sinfonia, algo que sua mente não conseguia ignorar. Então, ela fez o impensável. Inclinando-se sutilmente para dentro da sala, sem cruzar a soleira da porta, sua voz baixa, mas clara e deliberada, cortou a tensão do ambiente. Essa fórmula está errada. As 3 palavras pairaram no ar, carregadas com um peso desproporcional. As cabeças se viraram. O CEO, Ricardo Braga, a fuzilou com o olhar. O silêncio que se seguiu foi absoluto e ensurdecedor. Um sussurro silencioso acaba de colocar um império de 120 milhões de dólares em risco. Quem é ela e como ela sabe? Se você acredita que a genialidade pode surgir de onde menos se espera, inscreva-se no canal e curta este vídeo para descobrir o segredo por trás do avental. A mulher que equilibrava cafés no corredor era um fantasma de um futuro brilhante. Aos 19 anos, Jade Campos não usava um avental, mas empunhava uma caneta em frente a um auditório lotado de professores e alunos de pós-graduação. Com uma confiança serena, ela desenhava modelos de análise preditiva na lousa, resolvendo problemas que a academia ainda nem havia conseguido nomear. Seus professores a chamavam de uma mente que surge uma vez por década. Ela havia sido aceita em um programa de elite em ciência de dados, seu caminho para uma carreira estelar estava traçado, e seu sorriso, na época, era amplo e cheio de esperança. Mas então, um único telefonema implodiu seu universo. Sua mãe, sem plano de saúde, havia sofrido um derrame. Seu irmão mais novo precisava de cuidados. O sonho teve que ser sacrificado no altar do dever. Hoje, na cozinha do centro de convenções, a genialidade de Jade era motivo de piada entre os colegas. "Lá vai a senhorita Harvard", sussurravam, enquanto ela limpava as bandejas com uma eficiência silenciosa. Eles zombavam de sua inteligência sem jamais imaginar a verdadeira dimensão dela. Enquanto suas mãos se moviam em tarefas repetitivas, sua mente dançava em um balé de pura matemática. Onde os outros viam uma pilha de pratos, ela via uma sequência de Fibonacci. Onde eles viam talheres, ela via uma progressão de números primos. Seu cérebro, uma ferramenta de altíssima performance, continuava a operar em segundo plano, encontrando ordem e elegância no caos do dia a dia.
uma superpotência mantida em segredo sob a fachada de uma garçonete comum. A troca, que Jade fez anos atrás, não foi uma derrota, mas um ato de amor profundo. Ela abdicou de seu lugar no mundo acadêmico para se tornar a rocha de sua família. A promessa de uma carreira publicando teorias complexas foi substituída pela realidade de pagar as contas e garantir que seu irmão mais novo tivesse um futuro. O mundo esqueceu o nome da jovem prodígio, que desapareceu dos anais da ciência de dados e se tornou mais uma estatística de potencial perdido. No entanto, essa jornada a forjou com uma força que nenhuma universidade poderia ensinar. Ela aprendeu a ser resiliente, a observar o mundo em silêncio e a entender o verdadeiro valor das coisas. Sua genialidade não morreu, apenas se tornou invisível, aguardando o momento certo para se revelar. O silêncio na sala de reuniões era uma ferida. Ricardo Braga, o CEO, virou-se lentamente, o rosto uma máscara de incredulidade e irritação. Ele era o maestro daquela orquestra de poder, e uma nota desafinada vinda de uma fonte tão insignificante era mais do que uma distração, era uma afronta. "Desculpe", ele disse, a palavra saindo afiada como uma lâmina, não pedindo esclarecimento, mas exigindo retratação. Era um comando para que ela se lembrasse de seu lugar e desaparecesse. No entanto, Jade permaneceu imóvel, a bandeja de cafés perfeitamente equilibrada em suas mãos. Seus olhos não transmitiam medo ou submissão, mas a calma de quem lida com verdades absolutas. Uma serenidade que desarmou a agressividade inicial dele. Sem se abalar, Jade elaborou sua afirmação, e as palavras que saíram de sua boca eram tão deslocadas de seu uniforme que chocaram a sala. "O modelo de projeção", disse ela, a voz clara e sem emoção. "O coeficiente de crescimento está errado em 0,6. Se usarem essa fórmula, a projeção de 3 anos vai mostrar uma aceleração que não é real, é falsa." A frase, carregada de termos técnicos, explodiu no ambiente. Os executivos se entreolharam, confusos. A palavra coeficiente nos lábios da garçonete era uma anomalia. Sussurros se espalharam como um vírus. Quem é ela? O que ela está falando? Eles não processavam a mensagem, apenas a mensageira, e o preconceito era uma barreira que os impedia de ouvir a verdade. Ricardo caminhou em direção a ela, a postura exalando condescendência. Ele a mediu de cima a baixo, o olhar passando do avental manchado ao seu rosto sereno. "Você é uma garçonete", ele afirmou, como se o fato fosse um argumento irrefutável. "O que você sabe sobre nosso modelo de projeção financeira?" A pergunta era uma armadilha, um convite à humilhação. A resposta de Jade, no entanto, foi simples e devastadoramente honesta. "Eu li de passagem quando passei pela porta. Estava bem ali na tela." A simplicidade da verdade foi tão absurda para eles que alguém no fundo da sala soltou uma risada nervosa, quebrando a tensão e reforçando a certeza coletiva de que aquilo tudo não passava de um delírio. A paciência de Ricardo se esgotou. Ele olhou para o relógio na parede, os minutos preciosos se esvaindo. Não havia tempo para aquela loucura. Apontando para o corredor, ele a dispensou com uma frieza final. "Você não deveria estar em outro lugar?" Era uma ordem clara para que ela voltasse ao seu mundo de bandejas e silêncio. Jade assentiu uma vez, um gesto de respeito. "Sim, senhor." Mas ao se virar para sair, ela deixou para trás uma profecia, uma advertência silenciosa que ficaria ecoando na sala muito depois de sua partida. Mas essa fórmula não vai resistir a uma análise mais detalhada. Ela se foi, deixando para trás um rastro de dúvida e uma sala cheia de gênios que acabavam de ser alertados por sua única testemunha invisível. Jade partiu, mas sua advertência permaneceu, uma semente de dúvida plantada no solo fértil da ansiedade daquela sala. O eco de sua calma assombrava o silêncio que ela deixou para trás.
Os executivos, antes tão seguros em sua superioridade, agora trocavam olhares incertos. A arrogância havia evaporado, substituída por uma paranoia sutil. Ninguém queria ser o primeiro a admitir, mas a pergunta estava estampada em todos os rostos. E se ela estivesse certa? Foi um analista júnior quem quebrou o silêncio, a voz um sussurro hesitante que pareceu um grito. Talvez a gente devesse checar os números, só mais uma vez. A sugestão, que seria motivo de piada minutos antes, agora soava como a mais pura e aterrorizante sensatez. O peso daquela dúvida recaiu com força total sobre os ombros de Ricardo Braga. Foi ele quem a dispensou e quem a humilhou. Agora, a responsabilidade de ignorar ou acatar o aviso era inteiramente sua. Ele tentou projetar controle, ajeitando a gravata e olhando para o relógio como se nada tivesse acontecido. Mas era uma fachada frágil. Por dentro, sua mente era um turbilhão. A convicção na voz de Jade era o que mais o perturbava. Ela não falara com a fúria de uma louca, mas com a tranquilidade de quem enuncia um fato. As palavras dela, coeficiente, aceleração falsa, análise detalhada, ecoavam em sua cabeça. E então, um sinal visível da rachadura em sua armadura. Uma única gota de suor escorreu lentamente por sua têmpora. O pânico silencioso se espalhou como um contágio. Fingindo verificar e-mails ou ajustar suas anotações, vários dos diretores abriram discretamente as planilhas em seus laptops. Ninguém queria admitir em voz alta que estava levando a sério o aviso de uma garçonete. Mas o risco de ignorá-la era simplesmente grande demais. A possibilidade de apresentar uma fórmula falha para investidores ao vivo era um pesadelo profissional que poderia destruir não apenas o acordo, mas a reputação da empresa para sempre. A sala de reuniões, antes um centro de comando confiante, havia se transformado em um ninho de paranoia. Cada executivo agora, um conspirador silencioso, caçando freneticamente o erro que a mulher invisível foi a única a enxergar. O relógio na parede era um carrasco digital, marcando impiedosamente 11h58. Faltavam 2 minutos para a transmissão ao vivo. Foi quando um jovem técnico, debruçado sobre um tablet, franziu a testa. Ele se inclinou e sussurrou algo para o diretor financeiro, Sérgio, cujos olhos se arregalaram em puro horror. "Ricardo", disse Sérgio, a voz tensa, "temos um problema grave. A projeção não bate com a versão que aprovamos ontem." Ricardo Braga se aproximou, o rosto uma nuvem de tempestade. "O que quer dizer com não bate?" Com um dedo trêmulo, Sérgio apontou para a tela principal, para o coeficiente exato que Jade havia mencionado. "O erro é exatamente onde a garçonete disse que estaria." O silêncio que se seguiu foi a confissão coletiva de sua arrogância e de seu erro colossal. A confirmação do erro detonou o caos. A compostura dos executivos se estilhaçou e o pânico tomou conta da sala. O cronômetro na tela agora parecia um dispositivo de contagem regressiva para a aniquilação profissional de todos ali. 1 minuto e 30 segundos. As vozes se sobrepuseram em uma cacofonia de desespero. "Cancelem a transmissão. Agora! Não podemos, pareceria fraqueza. Voltem para o modelo anterior. Não há tempo." A equipe de elite, os gênios da estratégia, haviam sido reduzidos a um amontoado de pessoas apavoradas, correndo em círculos. A ironia era brutal. Seu império de milhões estava ruindo porque eles foram surdos à única voz da verdade, a voz que vinha de fora de sua bolha de poder. Em uma tentativa desesperada de reafirmar sua autoridade, Ricardo Braga tomou a decisão mais perigosa de sua carreira. "Silêncio", ele ordenou. "Nós vamos entrar ao vivo." O horror se espalhou pelo rosto de seus colegas. "É um risco gigantesco", alertou Sérgio. Mas a resposta de Ricardo revelou a essência de sua filosofia, uma aposta na aparência em detrimento da substância.
Nós vendemos a visão, não a matemática, ele declarou. Ninguém vai refazer os cálculos em tempo real. É uma projeção agressiva e ponto final. Ele preferia arriscar a credibilidade da empresa em uma mentira audaciosa a admitir que uma garçonete estava certa e toda a sua equipe errada. O orgulho era seu guia e o abismo seu provável destino. O produtor iniciou a contagem final. 10, 9, 8... A equipe se alinhou, os rostos pálidos sob as luzes fortes. Ricardo deu um passo à frente, uma máscara de confiança cobrindo seu pânico. No 3, a porta lateral se abriu. Era Jade. Sem bandeja, sem uniforme de serviço, apenas com sua postura serena e seu olhar direto. Ela o encarou. Eu não iria lá com essa fórmula, a voz baixa, ela, mas ecoando como um trovão na sala. O cronômetro zerou, a luz de ao vivo se acendeu. Então ela ofereceu a única corda de salvação sobre o precipício. Eu posso consertar, mas o senhor tem que me deixar mostrar como. O futuro de 120 milhões de dólares agora dependia da humildade de um homem orgulhoso. No último segundo, a salvação aparece na forma mais inesperada. Se você já se viu em uma situação onde era a única pessoa com a resposta, comente sua história e inscreva-se no canal para descobrir se eles terão a humildade de aceitar a ajuda. O tempo na sala parecia suspenso. A voz do produtor soou pelo alto-falante, um presente do destino. Uma pausa de 5 minutos na transmissão, solicitada pela equipe remota. Para Ricardo Braga, era uma eternidade para decidir entre a ruína pública e a aniquilação de seu próprio orgulho. Confiar o futuro de sua empresa a uma garçonete era uma aposta que desafiava toda a sua lógica. Mas Jade não esperou por sua permissão. Vendo a hesitação paralisante nos olhos do CEO, ela tomou o controle. Com uma confiança que silenciou qualquer objeção, ela caminhou através do círculo de executivos atônitos, pegou um marcador da mesa e se dirigiu à grande lousa branca. Aquele ato silencioso foi uma tomada de poder mais eloquente do que qualquer grito. Então, a Masterclass começou. Com movimentos fluidos e precisos, a mão de Jade dançou sobre a lousa. Ela não apagou tudo. Apenas uma linha específica da equação deles, a premissa fundamental que estava errada. E enquanto reescrevia a fórmula, sua voz preenchia o silêncio com uma clareza professoral. O modelo de vocês assume uma taxa de perda de clientes fixa. Isso fazia sentido há 3 anos, mas o comportamento do consumidor mudou após a pandemia. A retenção já não segue uma curva de decaimento linear. Ela ajustava as variáveis, explicando a lógica por trás de cada traço. Os homens mais poderosos da sala assistiam hipnotizados. Ela não estava apenas corrigindo um número, estava reescrevendo a história do futuro da empresa deles. Enquanto Jade dava um passo para trás, revelando a nova e mais elegante fórmula, uma analista júnior chamada Mirella começou a digitar freneticamente em seu laptop. A tensão na sala era quase insuportável. Todos os olhos estavam fixos em sua tela, esperando a prova digital. A planilha recalculou. O gráfico de projeção na tela principal se redesenhou em tempo real. A curva antiga e falha desapareceu, substituída por uma nova, mais sólida e defensável. Ela está certa, sussurrou Mirella, a voz embargada de admiração. O diretor financeiro se inclinou para ver. Não só está certa, este modelo é mais forte, mais conservador, é brilhante. A verdade matemática havia sido confirmada. O milagre era real. A pergunta inevitável veio de um dos diretores. Como, em nome de Deus, ela viu isso? A resposta de Jade foi simples, revelando a natureza de sua mente. Porque a matemática estava errada. Era ruidosa, dissonante. Não tinha como não ver. Ricardo Braga, o rosto uma mistura complexa de alívio, vergonha e admiração, finalmente a confrontou. Você está dizendo que foi apenas instinto?
Não, respondeu Jade, a voz calma, mas com o peso de uma longa história. Foi conhecimento de anos atrás. Eu estudei este campo. Depois, a vida se intrometeu. A frase, cheia de melancolia e resiliência, abriu uma porta para seu passado misterioso. Foi Mirella quem completou a revelação, sussurrando para seu colega. Ela é da equipe do catering. A energia na sala mudou de desprezo para pura admiração. Confirmada a pausa na transmissão, a sala de reuniões, em vez de se aliviar, explodiu em conflito. A velha guarda resistia à nova e incômoda realidade. Geraldo, um membro veterano do conselho, bateu na mesa. Isto é um completo absurdo. Vamos realmente apostar o futuro da empresa na palavra de uma garçonete em vez de em nosso economista-chefe? Sua voz ecoava o preconceito arraigado do mundo corporativo, uma defesa desesperada da hierarquia e das credenciais acima da competência. Mas o diretor financeiro, Sérgio, o contrapôs. Geraldo, nosso processo nos levou a um erro catastrófico. A fórmula dela não apenas corrige o erro, ela é mais forte. A verdade não escolhe de onde vem. A sala estava dividida, um campo de batalha entre o orgulho ferido e a lógica irrefutável. No centro dessa tempestade, Ricardo Braga travava sua própria batalha interna. A decisão final era sua. Ele olhava para a lousa, para a caligrafia elegante e confiante de Jade e para o novo gráfico na tela, que era inegavelmente superior. Os dados eram a verdade, mas aceitá-los significava admitir a falha colossal de sua equipe e, por extensão, a sua própria. Sua carreira fora construída sobre controle, sobre ser sempre o homem mais preparado da sala. Ceder o protagonismo para uma desconhecida, uma mulher que ele havia desprezado minutos antes, era um ato de humildade que seu ego lutava ferozmente para rejeitar. Cada instinto de autopreservação gritava para que ele voltasse ao plano original, mesmo sabendo que era falho. Enquanto os diretores debatiam, Mirella, a jovem analista, aproximou-se de Jade em um canto da sala. Com urgência, ela sussurrou um aviso, um ato de solidariedade silenciosa. Jade, tome cuidado. Se algo der errado, qualquer coisa, a culpa será sua. Eles não vão te proteger. A advertência era um mapa da política predatória daquele lugar. Em caso de fracasso, a pessoa de menor status é sempre o bode expiatório. Jade apenas assentiu, seu rosto calmo como a superfície de um lago profundo. Eu sei. Mirella, frustrada com sua aparente passividade, insistiu. Eles vão dizer que foi sorte, uma distração. Você tem certeza de que quer fazer parte disso? A pergunta testava a verdadeira natureza da coragem de Jade. A resposta de Jade não foi para Mirella, mas para o universo. Ela olhou através das paredes de vidro para a cidade que se movia lá fora e pensou em sua jornada, nos anos resolvendo equações em sua mente enquanto limpava o chão dos outros. Sua voz era serena, livre de qualquer ambição ou medo. Não se trata do que eu quero, Mirella, ela disse, com uma clareza que silenciou a jovem analista. Trata-se do que a verdade exige. Aquela frase revelou a pureza de sua motivação. Ela não estava ali por reconhecimento ou para provar seu valor. Sua lealdade era a integridade dos números, a beleza da lógica. Era uma bússola moral que contrastava violentamente com o caos de egos feridos que dominava a sala. Um novo cronômetro de 5 minutos apareceu na tela. Ricardo Braga, que observara à distância a troca entre as duas mulheres, sentiu o peso de sua decisão. Ele viu a calma inabalável de Jade e entendeu a natureza de sua intervenção. Não era uma busca por glória, mas um ato de integridade. Ele respirou fundo. O caminho seguro era o do orgulho, da mentira e do provável fracasso. O outro caminho era o do risco, da humildade e de uma genialidade inesperada que poderia salvar a todos. Ele ergueu a cabeça e seus olhos encontraram os de Jade do outro lado da sala.
A sala inteira prendeu a respiração. A discussão havia acabado. Ele havia feito sua escolha e a transformação da empresa estava prestes a começar. No exato momento em que uma frágil calma se instalava, uma diretora apontou uma segunda falha crítica em outro slide. O pânico retornou, mais forte. Estavam novamente a minutos do desastre. Foi quando Jade, mais uma vez, se adiantou. "Eu posso modelar isso em tempo real", disse ela. Em menos de um minuto, com uma função de 5 variáveis que parecia tirar da cartola, ela desenhou na lousa a solução para o novo problema. A segunda demonstração de genialidade pura, sob pressão extrema, demoliu qualquer resquício de dúvida. Ricardo Braga, então, fez a derradeira aposta, uma rendição completa de seu ego. Olhou para sua equipe de diretores e, em seguida, para Jade. Com a voz firme, ele decretou: "É ela quem vai apresentar esta parte." A transmissão ao vivo começou. Ricardo iniciou com sua habitual confiança. Então, no momento crucial, ele parou. "Agora, gostaria de apresentar a pessoa que garantiu que esta apresentação refletisse a verdade, não apenas a esperança." Ele se virou para Jade. Ela caminhou para o centro, sob as luzes da câmera, não como uma garçonete, mas como a mente mais brilhante da sala. Por 90 segundos, sua voz calma e clara explicou os modelos revisados, a lógica por trás de cada ajuste. Não havia nervosismo, apenas a autoridade da competência. A apresentação terminou. Um silêncio tenso pairou e então a voz do investidor principal soou, clara e definitiva. "Nós aprovamos o acordo, totalmente." A sala explodiu em aplausos e Ricardo, em meio ao alívio, sussurrou para Jade: "Você salvou esta empresa." Semanas depois, a Turnwell Solutions já não era a mesma. A lenda de Jade, a garçonete que salvou o acordo, havia se tornado parte da cultura da empresa, um lembrete constante do valor da humildade e da genialidade oculta. Ricardo Braga ofereceu a Jade não apenas um cargo, mas um legado: a criação do Laboratório Campus para Inovação Estratégica, um novo departamento que ela lideraria, focado em encontrar talentos em lugares inesperados. Seu nome, antes sussurrado em piadas, agora seria gravado em letras douradas na parede de vidro do átrio principal. A mulher que por tanto tempo fora invisível, finalmente teria seu nome em um lugar onde ninguém mais poderia ignorá-lo. A história de Jade nunca foi apenas sobre uma fórmula matemática. Foi sobre as fórmulas que a sociedade usa para julgar e descartar pessoas com base em seus uniformes, seus cargos ou suas origens. Ela nos lembra que o talento está em toda parte, muitas vezes escondido sob a superfície, esperando apenas uma oportunidade para ser visto. A verdadeira inovação não reside em quem grita mais alto, mas em quem tem a coragem de ouvir o sussurro da verdade, não importa de onde ele venha, pois a genialidade não precisa de um terno caro para existir. Às vezes, ela simplesmente usa um avental e, pacientemente, espera pelo momento em que a verdade se torna mais importante que as aparências. Esta história te fez olhar para as pessoas ao seu redor de uma forma diferente? Se você acredita que o talento está em toda parte, esperando uma oportunidade, inscreva-se, curta e comente de onde você nos assiste. Queremos celebrar a genialidade silenciosa que move o mundo.